E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Flávio Gussi e esse daqui é o Suzy Rancher Ping, nosso encontro semanal de tecnologia. O Suzy Rancher Ping acontece todas as segundas-feiras, então continue por aqui. Hoje em dia, criar máquina virtual se tornou algo bem simples, ainda mais utilizando virtualizadores como o KVM e VirtualBox. Você consegue praticamente criar um exército de máquinas, mas e quando chega a parte de gerenciar elas? Acessar ela, atualizar os pacotes, atualizar o Service Pack, fazer deploy de arquivo de configuração, isso daí começa a ficar muito trabalhoso. Ainda mais para quanto mais máquinas você tiver. É algo simples, mas que claramente vai gastar muito do seu tempo e você vai ter que colocar um pouco de empenho. Mas hoje em dia tem diversas soluções que conseguem te ajudar a isso. Soluções relacionadas à gerência de servidores. E hoje eu vou apresentar uma delas, totalmente gratuita e da comunidade, que se chama Uyuni. Você consegue fazer a instalação do Uyuni num OpenSUSE 15.3 de uma forma muito simples. Eu acho que literalmente não chega a ser mais de 10 linhas de comando. Bom, então sobe o seu OpenSUSE com acesso à internet e um hostname completo e vem comigo que eu vou te mostrar como faz o resto. Bom, vamos lá. Eu estou dentro de um servidor OpenSUSE, que é o que é recomendado pela documentação, com 8 GB de RAM, 4 vCPUs. Eu acho que você consegue fazer funcionar com menos do que 4 CPUs, mas eu estou usando 4. E tem 400 GB de disco. A quantidade de disco deverá ser aumentada quanto mais repositórios você coloca, né? Então, por exemplo, nessa demonstração que eu vou fazer aqui, eu só vou adicionar um repositório de SUSE Linux Enterprise. Mas caso você queira trabalhar com Ubuntu, Red Hat, OpenSUSE, CentOS, você vai ter que ter consideravelmente mais disco. Eu vou rodar alguns códigos aqui e explicar a função, e tudo isso daí pode ser encontrado na documentação que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos esses comandos eles devem ser rodados como root, né? Então lembra de dar aquele sumenos. O primeiro comando no caso seria para você setar variáveis, né, na hora de criar o repositório. Depois disso, o terceiro comando que deve ser rodado aqui seria para você adicionar o repositório do Uyuni de verdade. Então no caso é só você dar um zyper AR, né, um zyper add repo e colocar o caminho dele. O quinto comando a ser rodado aqui seria simplesmente um zyper refresh para atualizar o repositório. E depois de ter feito isso, aí sim você vai realmente instalar ele, com zyper in patterns -uyuni underline server. Bom, o processo terminou aqui, demorou em torno de uns 20 minutos. E aí depois de você ter feito essa instalação, você entraria no menu do YaST. E aqui dentro você iria na aba de Network Services e aí você pode ver que apareceu uma nova opção que é o Uyuni Setup. Depois que você entrar aqui, caso você não esteja com um hostname com 2 pontos, ele vai aparecer esse erro. Entretanto, só de você já ter um hostname completo, ele já funcionaria. E aqui dentro você simplesmente vai preencher alguns formulários, né? Então qual é o e-mail de administrador, qual é o nome da organização, cidade, estado e algumas senhas, mas é um processo bem simples e rápido. Depois de ter preenchido o formulário, que é em torno de 3 telas, você cairia aqui, onde você daria um sim para rodar o setup e pronto, ele já está fazendo a configuração. Esse setup aqui demora em torno de 5 a 10 minutos, então é consideravelmente mais rápido do que o outro. Bom, depois de ter terminado a instalação, você dá um next e ele vai te dar um link, né? Você pode entrar por esse link ou até mesmo pelo próprio IP da máquina, por qualquer navegador que esteja conectado a essa máquina virtual. No primeiro acesso ao Uyuni você vai ter que colocar algumas credenciais para criar um usuário administrador e aí logo depois você já vai poder começar a utilizar a ferramenta. Bom, essa daqui é a página principal do Uyuni, então é por aqui que a gente vai realmente começar a cuidar das nossas máquinas, né, seja virtuais ou não. A primeira ação que eu vou mostrar aqui seria como você adicionar essas máquinas no Uyuni. Então primeiramente a gente precisa adicionar os repositórios que a gente vai utilizar no Uyuni. Então aqui no canto esquerdo a gente vai em Organizations Credentials. E aqui a gente pode adicionar uma credencial, né, do SCC no caso. Na documentação você consegue verificar melhor como funciona isso. Mas quando você adicionar a sua organização aqui,
ele vai puxar todos os produtos que você tem disponível nessa sua conta. Depois de você colocar as credenciais da sua organização, você pode vir aqui na aba Products, que ele vai fazer uma atualização e vai trazer a lista de todos os repositórios disponíveis no SCC. Como você pode ver aqui, essa lista ela é colossal. E não é só de produtos SUSE, também tem de produtos Ubuntu, também tem Red Hat e até mesmo CentOS você pode pegar aqui. Então, no meu caso eu tenho uma máquina virtual que seria um SUSE Linux Enterprise 15SP1, então eu adicionaria o repositório dele, né? Eu já preparei aqui anteriormente e aí já está instalado. Depois de você baixar o repositório, você teria que criar uma chave atrelada a esse repositório. Então aqui no menu esquerdo eu vou pesquisar como key e entrar aqui na aba Activation Keys. Aqui nessa aba de Activation Keys você pode ir no canto superior direito e clicar em Create Key. E aqui você faria a criação daquela chave atrelada a um repositório, né? Então você colocaria, por exemplo, a descrição da chave, o nome da chave, qual seria o repositório atrelado a ela, e baseado nesse repositório você poderia selecionar quais módulos desse repositório ela vai puxar. Depois de ter feito a criação da chave, aí sim que você vai inserir o sistema no Yuni. Para você fazer essa inserção, você vem aqui no menu do lado esquerdo, seleciona em Systems, e aqui você colocaria as informações do seu host, como o hostname, o IP dele, qual seria a porta SSH, usuário, senha, qual chave de ativação ele usaria, né, para ele saber qual repositório que ele vai buscar, e depois disso só dar um bootstrap. Depois que a máquina já foi inserida no Yuni, aí sim a gente consegue começar a trabalhar com ela. Eu só vou passar por algumas funções específicas, mas como vocês podem ver aqui no lado esquerdo, tem uma quantidade absurda de funcionalidades e ferramentas. Eu só não vou passar por todas, porque senão eu ficaria o dia inteiro aqui. Mas vamos lá. Vindo aqui em Systems e Overview, você pode ver todos os seus sistemas conectados, que já é uma função legal para você ter aquela visibilidade macro, né, do seu ambiente. E aí entrando na máquina, você já consegue verificar todas as funcionalidades que você pode fazer na máquina. A primeira que eu vou mostrar seria relacionado a software, né? Então você vê que você consegue fazer a instalação de pacotes nessa sua máquina. Então, por exemplo, você viria aqui na aba Software, Packages e aí Install. E aqui ele puxaria todos os pacotes que está naquele repositório lá que você se conectou. E aí por aqui mesmo você já consegue fazer a instalação de diversos pacotes. O que eu também acho legal que você consegue verificar todos os pacotes e fazer a remoção caso você queira, e também fazer o upgrade ou atualização desses pacotes, né? E um ponto legal dessa atualização é que ele também te dá uma prévia de que foco tem essa atualização, se ela é para correção de bug, se ela é para melhoria de performance ou se ela está relacionada a alguma coisa de segurança. Então é bem interessante. A segunda funcionalidade relacionada ao software que eu acho bem interessante é a migração de produto, né? Então eu estou trabalhando aqui com uma máquina virtual que é um SUSE Linux Enterprise Server 15SP1. E aí o Yuni ele já te dá a possibilidade de fazer um upgrade para um 15SP2 ou até mesmo um 15SP3. Então seria só baixar esse repositório, sincronizar, seria selecionar essa bolinha e pronto. Já teria preparado para fazer a migração para um próximo Service Pack. Aqui no menu superior você pode ver que tem a aba Fórmulas. Então assim, muitas vezes você vai subir muitas máquinas virtuais e aí você vai precisar instalar alguma ferramenta, um software específico nessa máquina. Mas fazer manualmente de um em um ou até mesmo ter que transferir script para todas as máquinas vai ser trabalhoso. Então a ideia de Fórmulas seria você conseguir fazer a instalação de diversas ferramentas, simplesmente selecionando e dando mais 2, 3 cliques, e aí o Yuni cuidaria da instalação para você. Então, por exemplo, eu selecionei aqui monitoria, e aí você veria que surgiu essas 3 abas aqui. E aí você entrando, você preenche um formulário com todas as configurações, e aí depois de você colocar as configurações, você poderia simplesmente clicar em Save Fórmula e aplicar essa atualização à máquina. Depois disso daí, o próprio Yuni cuidaria de toda a instalação, tudo por debaixo dos panos, sem você precisar se preocupar. Pô, Flávio, mas nessa lista ela só tem isso daí. Eu consigo adicionar mais? Consegue. É uma ferramenta totalmente open source, então qualquer software que você quiser acrescentar aqui nessa lista, você consegue sem nenhum problema.
A quarta e última funcionalidade que eu vou mostrar aqui seria a funcionalidade de você criar um canal de configuração. Então muitas vezes você precisa fazer o deploy de um arquivo e ficar atualizando esse arquivo várias vezes. Então aqui no canto esquerdo inferior a gente vê que tem o Configuration, e aqui dentro você poderia criar um canal de configuração onde a função seria resolver esse problema de sempre ficar tendo que fazer o upload de um arquivo e também a alteração dele. Então aqui você criaria um canal clicando nesse Configuration Channel, e aí viria aqui no canto superior direito em Create Config Channel, e aqui colocaria o nome, a label e a descrição desse canal que você criaria. Depois de ter feito a criação desse grupo, você vai adicionar algum arquivo nesse grupo. Por padrão eu vou utilizar esse arquivo txt de teste e colocar que ele vai ser feito deploy no /root com o nome teste. Depois disso você vai fazer o upload desse arquivo para o Uyuni. Voltando aqui em sistemas e entrando na máquina, você pode vir aqui na aba Configuration e aí você vai adicionar esse aí, sistema no canal que foi criado. Então você viria aqui em Subscribe to Channels e selecionaria o canal que você criou, no caso teste, e colocaria em Continue. Depois disso você viria em Update Channel Rankings e pronto. A máquina já está atrelada ao canal. E aí para você fazer o deploy, você viria na aba Deploy Files e aqui você selecionaria o arquivo que você subiu anteriormente. Então, por exemplo, entrando aqui nessa máquina virtual que eu estou mexendo, você pode verificar que não existe aquele arquivo aqui no /root. Mas depois de eu selecionar e clicar em Deploy Files, eu seleciono o horário e pronto, o Uyuni já está cuidando desse deploy para mim. Então vindo aqui, a gente pode verificar que foi feito o deploy do arquivo teste. Esse daqui foi mais um SUSE Rancher Ping. E se você quiser saber mais novidades da SUSE, entra no primeiro link da descrição, que é o nosso canal da comunidade. E se você quiser ouvir sobre outros projetos, deixa aí nos comentários que a gente pode ler e te ajudar. Até a próxima segunda, pessoal. Tchau, tchau.